Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula é sobre física, sobre gravitação, isso mesmo. Gravitação é um assunto que cai bastante e eu vou ter prova disso, então por isso eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, clique em gostei, se inscreva no canal, que sempre vai ter, agora que eu tô começando a pegar o jeito de novo, sempre vai ter vídeos aqui, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom, então qual seria, então, a definição de gravitação? Desde os tempos remotos, passou pela nossa cabeça, pela cabeça da humanidade, muitas perguntas do tipo: em que local nós estamos no universo? Onde nós viemos? Para onde nós vamos? E várias outras coisas assim. Começou desde os tempos remotos com os babilônicos, os assírios, os egípcios a se estudar o céu estrelado, né? Estrelas, planetas. Bom, eu vou começar já a partir assim do ponto direto da história pra gente já ir pra parte teórica, tá bom? Aristóteles, ele desenvolveu, então, o chamado sistema geocêntrico. O sistema geocêntrico diz que a Terra é o centro do sistema, é o centro do universo, certo? Então, todos os outros planetas, o Sol, os outros, Marte, Júpiter, Saturno, todos eles giram ao redor da Terra, porque a Terra é o centro, tudo ali funciona em função da Terra. Então, Aristóteles, ele fez esse sistema geocêntrico, certo? Ele formou esse sistema, então, falando que a Terra era o centro do sistema, era o centro do universo, beleza? Então, no século XVI, Nicolau Copérnico começou a fazer novos estudos, porque até então eles tinham esse sistema, né? Eles tinham essa teoria do geocentrismo, avião. Então, Nicolau Copérnico, no século XVI, fez uma nova teoria, a teoria do heliocentrismo, porque até então tinha o geocentrismo, e aí, estudando também, ele percebeu que um planeta não era como o Sol, que dava ali, o Sol nascia aqui, fazia a volta e se punha aqui, aí nascia aqui de novo e se punha aqui de novo. Ele via que aquele planeta, que é esse daqui, só ficava ali mudando de forma, mudando de eixo em cima da Terra, por exemplo. Então ele pensou assim: ué, mas se todos os planetas giram ao redor da Terra, a Terra é o centro, por que esse tem um movimento diferente? E aí ele formou então essa teoria do heliocentrismo, que é o Sol no centro. O Sol no centro do sistema. Todos os planetas giram ao redor do Sol. Até então, numa órbita circular, certo? Numa órbita circular perfeita. Então, ele desenvolveu essa ideia. Mas o que acontecia? A Igreja Católica pregava tanto, né, o geocentrismo, que quando Nicolau Copérnico começou a estudar e a divulgar sua teoria, fez um livro e divulgou sua teoria, ele começou a ser reprimido pela igreja e ele teve que negar todas aquelas coisas que ele tinha estudado. Senão ele ia ser exilado até morto. Então, acabou por aí a história do heliocentrismo com Copérnico, mas ele foi muito importante. O que aconteceu então? Kepler, que era um contemporâneo de Galileu Galilei, ele morava num país protestante. Então ele tinha liberdade de poder desenvolver esses estudos e divulgar da forma que ele achasse necessário. Então ele comprovou a teoria do heliocentrismo. Ele viu então que realmente todos os planetas giravam ao redor do Sol, que o Sol era o centro. Então, ele criou as 3 leis de Kepler, que nós vamos ver cada uma por uma agora. Na verdade, assim, gente, a gravitação tem mais, assim, tem conta, assim, de física, mas é mais teoria, sabe? Sim, eu tô aqui gesticulando agora que eu percebi, né? Quebrei meu dedo, então não reparem nessa tala. Seria, então, a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler se chama Lei das Órbitas. O que essa lei diz? Ela diz que a órbita, ela é elíptica. Como assim? Vou deixar uma imagem aqui pra vocês entenderem. Todo mundo sabe que é um círculo, né? Um círculo certinho. O círculo, ele tem um foco, né? Tem ali um raio, se você colocar ali, o compasso, por exemplo, você vai colocar o compasso no lugar, né? Num ponto específico, no centro, e vai ali desenhar o círculo. O ponto
específico ali, o meio do círculo é o seu foco, né, certo? É o seu centro aí. Na elipse, a elipse tem dois focos. Ela é como se fosse um pouco achatadinha, mais achatadinha que o círculo. Então ela tem dois centros, igual o círculo, a gente tem um centro do círculo, só que tem dois centros da elipse, mas essas elipses são chamadas de focos, tá bom? Então o que ele comprovou na lei das órbitas? Que o Sol ficava em um dos focos e o outro foco ficava vazio, certo? E que, por ser elíptica a órbita, em um momento o planeta estava longe do Sol e em um momento ele estava perto do Sol. Esse ponto que o planeta girava mais longe do Sol se chamava afélio. E quando ele girava perto do Sol, quando ele estava perto do céu, periélio. Periélio, perto, você pode associar isso daí, tá bom? A segunda lei de Kepler se chama Lei das Áreas. E o que acontece? Nessa lei, o que ele comprovou também? Que, por exemplo, se eu fosse uma astrônoma e eu fosse e fizesse um estudo, ficasse observando Vênus, por exemplo. Vênus, eu fiquei observando Vênus por uma semana no afélio. Então eu comprovei ali que ele percorreu a distância de 40 quilômetros, certo? Tô chutando, tá, gente? Não é isso não. Mas, então eu calculei ali por uma semana Vênus no afélio e deu 40, ele andou 40 quilômetros. Eu vou calcular agora ele no periélio. Eu fiquei observando ele quando ele estava no periélio por uma semana também. E eu vi que ele deu ali uns 60 quilômetros, andou uns 60 quilômetros. O que isso quer dizer? Que se eu for ali pegar e calcular a área que ele percorreu, tendo o Sol como ponto, eu vou comprovar que é a mesma área que eu calculo também no periélio. Então, o que isso quer dizer? Não sei se deu pra entender, mas pega esse conceito aqui, olha. Quando os tempos são iguais, as áreas também serão iguais. Bom, gente, então pega isso daqui, olha. Terão as mesmas áreas quando eu calcular no afélio e no periélio, se eu calcular com o mesmo tempo, certo? Ele também comprovou que no afélio a velocidade do planeta diminui. Sim. E no periélio a velocidade do planeta aumenta. Então a gente sabe que o movimento dos planetas são variados. Então o que a gente pode associar? Periélio, que está perto do Sol, o Sol é quente, então a gente tem que passar mais rápido por ele. Gente, espero que não esteja atrapalhando esse homem aí anunciando as coisas da rua. Me desculpa. Então o Sol tá quente, a gente tem que andar rápido por ele, né? Sair logo de perto dele. Então, no periélio, certo? Que é perto do Sol, a velocidade do planeta aumenta e no afélio diminui. Beleza? A terceira lei, enfim, é a lei dos períodos. O que é a lei dos períodos? Ele calculou que o quadrado do período de translação do planeta ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo da distância desse planeta até o Sol. Então, para explicar melhor isso daqui, ó, por exemplo, vamos supor então que Marte tem o seu período de translação ao redor do Sol, dure, sei lá, uma semana, certo? Essa uma semana, então, eu vou usar para calcular, porque é o período de translação. Essa uma semana ao cubo, então seria 7 dias, né? 7 ao cubo. Ao cubo não, ao quadrado, certo? Então seria 7 ao quadrado. E ela é dividida, ou seja, ela é proporcional ao cubo do raio, ou seja, da distância que esse planeta está do Sol. Vamos supor que a distância seja 300 quilômetros. Isso é mentira, tá, gente? Só tô chutando números. Então seria 7 ao quadrado sobre 300 ao cubo. Seria isso, beleza? Uma coisa que ele constatou, que em todos os planetas dá igual, gente. Dá igual, por exemplo, se eu faço a continha, que é essa fórmula aqui. Dos períodos de translação, o quadrado dos períodos de translação
do planeta ao redor do Sol é diretamente proporcional ao raio, à distância ao cubo, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o exemplo de Marte, fiz as continhas, tudo deu 2, por exemplo. Vou fazer a mesma coisa com Vênus. Deu 2 também. Ele viu e ele foi pegando os planetas e foi fazendo. Viu que tudo dava 2, por exemplo. Viu que tudo tava dando 2. Então, por quê, né? Por que dá 2? Você concorda comigo que cada planeta tem o seu período de translação, então é um número cada um. Só que aumenta proporcionalmente a distância. Bom, então, por exemplo, se eu pego a Terra, então, a Terra está mais próxima ao Sol do que Júpiter. Então, a distância, ela vai aumentando proporcionalmente à translação. Deu pra entender? Então, gente, basicamente é isso essa matéria. Lembra das 3 leis de Kepler, lembra dos conceitos, lembra das fórmulas e vai dar tudo certo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, aprendido. Se gostou, mais uma vez eu peço pra você dar o seu joinha, se inscrever no canal. E se você quer slides desse assunto, só me pedir aqui embaixo que eu mando pra você, tá bom? Pelo e-mail, tá bom? Então, é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.